Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje trazendo fatos que são revelações extremamente desmoralizantes e constrangedoras, mas para essas figuras que acreditaram tanto na figura do inelegível. São informações que estão contidas nesse inquérito que foi entregue à Procuradoria-Geral da República, apontando os sujeitos que orquestraram um golpe de Estado aqui no nosso país. Isso tudo vem no mesmo instante em que o debate sobre a política econômica aqui no nosso país está dominando todo o noticiário. Todo mundo quer saber exatamente o que o governo Lula está propondo. Eu digo propondo porque é um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei, que será submetido ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado, vai ter lobista por um lado, ter lobista por outro. Muita coisa será discutida, não tem nada absolutamente já determinado, absolutamente nada irreversível. Mas isso bastou para que a moeda norte-americana aqui no Brasil fosse especulada de uma maneira absolutamente incomensurável. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos desse fato, mas eu quero abordar aqui essa revelação aqui, porque eu achei muito importante, que dá a dimensão da falta de caráter, da covardia, da ratazana mor do Brasil. Me desculpe usar essa expressão, mas no final da história vocês me darão razão. Antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui do nosso chat, dê sempre seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos começar aqui, ainda resgatando uma situação de ontem, né? É impressionante como é que tem gente que está absolutamente perdida do ponto de vista jurídico no que está acontecendo aqui no Brasil. Deixa eu diminuir a cara do cidadão aqui. Hoje de manhã cedo eu assisti um debate de amigos, né, nas redes sociais aí, e é impressionante como é que até no campo progressista há uma incompreensão do que está acontecendo. As pessoas perderam de vista que tudo isso que a Polícia Federal entregou agora para a Procuradoria-Geral da República, informando o que aconteceu durante a tentativa de golpe aqui no nosso país, vem como consequência de um fato que acarretou uma série de prisões. E qual foi o fato? Aquele episódio do 8 de janeiro, onde tem várias pessoas, centenas de pessoas, que já foram processadas, julgadas, se defenderam e foram condenadas. Outras fizeram acordo, outras foram absolvidas, enfim. Mas a fila andou. A questão é a seguinte: quem é que estava por trás dessa história que já acarretou a prisão de tanta gente? Então a Polícia Federal está revelando para o Brasil quem eram algumas dessas criaturas. Então não tem como haver um divórcio dessa situação de causa e efeito. E aí o debate de hoje mais cedo foi: quando é que começou a ser urdido o golpe no nosso país, que isso é muito fundamental? Não é fundamental porcaria nenhuma. O fato concreto, o crime, foi aquele do dia 8 de janeiro. Vai se apurar as causas. A questão temporal aí, quem começou, quem deixou de começar, isso é absolutamente irrelevante. As provas de quem atuou para aquilo acontecesse é que valem. Gente, se a polícia chega numa boca de fumo e prende todo mundo que está ali traficando com armas, com drogas, com dinheiro, enfim, a polícia vai ficar perguntando, vai ser um detalhe, quando é que começou o primeiro tráfico, quando é que começou o tráfico? Então tem discussões que são absolutamente desimportantes no meio dessa história. Isso só dá gasolina, só dá combustível para a extrema-direita. Algumas dessas criaturas que têm uma posição muito impostada, né, na verdade são jeguinhos lustrosos, né, porque do ponto de vista jurídico falam muita besteira. E ontem muita gente ficou chocada com esse trecho que eu mostrei aqui para vocês, que mostra a dimensão do cinismo, da cara de pau, da burrice jurídica. Me desculpem mais uma vez aqui, mas não tem como não apelidar o cidadão aqui de o jeguinho lustroso, né? Que disse coisas como essa aqui. De um golpe, primeiro seria necessário que alguém ordenasse esse golpe e que outros tentassem executá-lo. O jeguinho, ele começou a dizer: desculpe aqui, tá, gente, mas não tem como tratar essas criaturas de forma séria, né? Existiu algum golpe no planeta, ô jeguinho, que teve alguma ordem escrita? Me diga qual lugar do mundo onde teve um golpe ou uma revolução. A Revolução Russa teve alguém que falou assim: vamos fazer a Revolução hoje? A Revolução Francesa, vamos fazer a Revolução Francesa hoje? Revolução Cubana, Revolução Mexicana, Revolução Chinesa, enfim, golpe. Teve o Pinochet falou: vamos dar um golpe hoje aqui, vamos, olha, passa o golpe de 64 no Brasil.
Enfim, os criminosos costumam não deixar rastros. Os criminosos sempre têm os seus serviçais, sempre seus testas de ferros, sempre seus puxa-sacos, os seus auxiliares, os seus lacaios. Então, é um argumento absolutamente estúpido, eu não podia deixar de rebater isso, porque no final ele diz aí, né, quem salvou o Brasil, né? E isso efetivamente nunca aconteceu. O que nós sabemos, isso sim, é que alguns militares e centenas de milhares de cidadãos pressionaram o ex-presidente a viabilizar uma intervenção das Forças Armadas. Mas isso, de fato, nunca aconteceu. E eu vou além. Se teve alguém que salvou o Brasil de uma tentativa de golpe... Quem foi? Quem foi? Ontem todo mundo brincou aqui, né? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Não, ele está dizendo que quem salvou o Brasil foi Bolsonaro. Vamos ver aqui como o inquérito desmascara isso que a criatura está dizendo. Que alguém foi o próprio Jair Bolsonaro, que em última instância decidiu... Gente, é demais, né? Aí é o seguinte, aí o Oeste Sem Filtro coloca pessoas aqui para falar também, a extrema-direita... De golpe de Estado, que há esses elementos constitutivos. E no caso da execução de um golpe de Estado, há necessidade também de dois elementos. Violência física contra a pessoa, qualquer tipo de violência física. Aí vão aqui os caras explicando, né, por que não houve. Aí até o Dallagnol, né, essa figura apareceu. Aliás, o Bolsonaro podia contratar o Dallagnol para ser o advogado de defesa dele, né? Fala coisas como essa aqui, ó. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele é vítima. Toda a investigação coloca Alexandre de Moraes como uma potencial vítima de possíveis crimes que poderiam envolver o sequestro ou até mesmo o homicídio dele. Ora, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, gente, uma pessoa que é vítima de um crime, de um potencial homicídio, pode ser a julgadora dos seus potenciais... Mas, o Dallagnol, outro jeguinho lustroso, qual o julgamento que o Alexandre de Moraes está exercendo? Ele não está julgando absolutamente nada. E os crimes que aconteceram contra o Brasil não foram contra o ministro Alexandre de Moraes, e foram contra as instituições. Ele não foi o objeto pessoal dessa história toda, embora o nome dele estivesse sendo ventilado o tempo todo. E o senhor deveria saber, mas parece que não sabe, que a própria torpeza do criminoso não pode auxiliá-lo para que ele deixe o juiz impedido para julgá-lo. O senhor devia saber isso, mas o senhor que fez tanta arbitrariedade, né? Vamos lembrar aqui que o senhor foi expulso do Ministério Público por conta dessa situação aqui, ó. O senhor, durante uma investigação, apresentou o presidente Lula como o causador, né? O personagem central de tudo aquilo que aconteceu de errado aqui no Brasil na época do Petrolão. E as evidências que o senhor colocou aqui, elas se contrapõem a tudo aquilo que o senhor está advogando hoje em favor do Bolsonaro, né? Uma coisa vergonhosa, né? Mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para ir desmascarando essas criaturas. O que todos perdem de vista é o seguinte, gente. Embora a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito possa até ser objeto de discussões como essas criaturas aí estão levantando, para mim não tem discussão nenhuma, mas eles se apegam a isso. Mas o que destrói a argumentação dessas figuras todas é que todos eles, no inquérito da Polícia Federal, estão ali incriminados como membros de uma ORCRIM, cujo objetivo maior era a destruição do Estado Democrático de Direito. Por mais que eles não tenham conseguido, mas a ORCRIM já está devidamente caracterizada. Então todo mundo, no mínimo, será responsabilizado, condenado e irá para a cadeia por fazer parte de um ORCRIM. Se eles fracassaram no crime, o problema foi deles e a sorte foi para a nossa democracia. Então, são muitas ignorâncias. Isso aqui, como eu comentei com vocês, né? A Procuradoria-Geral da República denuncia mais de 203 pessoas por incitação aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Então, gente, o que nós temos que fazer agora é cobrar do senhor Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República. Bem simploriamente, não precisa muito verniz jurídico, não. Senhor Paulo Gonet, a sua Procuradoria-Geral da República mandou para a cadeia, para cumprirem penas de até mais de 17 anos, uma patuleia de centenas de pessoas. Os causadores que a Polícia Federal já apontou e que agora estão na sua mesa, o senhor não vai conseguir condenar essas pessoas, o senhor não vai conseguir, melhor dizendo, denunciar essas pessoas. É isso que nós temos que cobrar, porque senão fica uma esquizofrenia. O senhor mandou para a cadeia, a sua PGR mandou para a cadeia as ratazanas mais fraquinhas e as ratazanas mais peludas, os causadores, vão sofrer algum tipo de benefício? Então a gente tem que estar o tempo todo martelando isso, gente. É uma iniquidade, a gente não pode achar isso vai demorar muito, as provas, vou ter que colher provas.
não adianta a gente ficar agora invocando tecnicalidade. Se teve um crime que teve mais de 2.000 pessoas processadas e já tem centenas que estão na cadeia, qual o problema de se investigar qual foi a ação de cada uma das 37 pessoas nesse inquérito? Simples assim, não tem mágica nenhuma, não tem nenhum tipo de alquimia nessa história, não. O que a PGR tem que fazer é cumprir o papel dela. Porque senão, ó, o bandido vai fugir, como a gente tem falado aqui. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a revelação do dia, né? Bolsonaro não descarta refúgio em embaixada caso seja condenado. Ele deu uma entrevista ontem, ex-presidente é um dos indiciados pela Polícia Federal, sob suspeita de planejar golpe de Estado. Ele está já com isso desenhado, como eu estou denunciando aqui no nosso portal, já há meses, que o covarde, ele já tinha um plano arquitetado lá atrás. E por que eu estou dizendo isso para vocês? E por que eu falei no começo do nosso papo aqui que essa gente ficaria muito desmoralizada, né? E ridicularizada. Naquela época que o Bolsonaro foi para a Avenida Paulista, no 7 de setembro, e chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, e aquela história toda que vocês conhecem, né? Não precisa nem repetir muito. Falou, pegue o seu boné, vai embora. Gente, quando ele foi para essa manifestação, sabe o que o inquérito revela para gente? Que tinha um plano de fuga de Bolsonaro totalmente arquitetado. Isso foi encontrado no laptop lá do Mauro Cid. E, nos mínimos detalhes, caso depois das bravatas que ele fez, houvesse uma ordem de prisão. Tinha equipe, tinha armamento, e aqui tudo descrito aqui no relatório, gente, da Polícia Federal. Segundo o glossário de termos e expressões para uso do Exército, RAF é a sigla para Rede de Auxílio à Fuga e Evasão. Trata-se de dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo que visa acolher o fugitivo amigo e conduzi-lo até uma linha de auxílio à fuga e evasão. Já o termo LAF é a sigla de Linha de Auxílio à Fuga e Evasão. É descrito como dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo que visa dar condições ao evadido de chegar às linhas amigas, interliga várias redes de auxílio de fuga e evasão. E aí, no laptop do Cid, tinha isso aqui, ó. Todo organogramazinho, cenários e ações iniciais. STF interfere no Executivo. STF caça chapa 22. STF barra a PEC aprovada pelo Congresso e voto impresso. E aí vem os cenários. Presidente da República decide não cumprir a decisão do STF. Sem apoio formal do Exército, o que ele faz? Ele sai fora do Brasil. Ações a serem desencadeadas. Proteção do presidente da República no Planalto e Alvorada sem apoio do GSI. Condições de ocupar ETA e estratégia, né? Que é estratégia de forma como dissuasória para mostrar apoio ao presidente da República. E depois uma ação para exfiltrar o presidente da República para fora do país. Gente, é muito ridícula e dantesca a situação. Na ação de proteção do presidente da República, no Planalto da Alvorada, sem apoio do GSI, haveria a cooptação de militares do Gabinete de Segurança Institucional que, uma vez acionados, estariam ocupando posições chaves nos palácios do Planalto e da Alvorada para auxiliar na exfiltração do então presidente da República. Além disso, o plano previu a disponibilidade de armamento e munição para pronto emprego que estariam em um cofre. Diz o documento, armamento e munição, SED, providenciar cofre e deixar ao alcance. O termo SED significa em condições de, expressão utilizada para designar um artefato que está em condições de ser utilizado imediatamente assim que necessário. No caso do plano, evidencia o uso de armas para garantir a fuga do ex-presidente. E aí vem tudo organizadinho, o que de fato aconteceu quando o inelegível foi para os Estados Unidos roubando uma série de joias para venda no exterior. Tudo arquitetado, gente. Na época, quando eu estava acompanhando a agenda do inelegível, ele simplesmente apagou as agendas. Então você não sabia, não tinha nenhum planejamento do que ele poderia fazer. E aí ele faz uma live, meio em tom de despedida, mas ninguém sabia que ele ia fugir do Brasil. A aeronave que foi levá-lo para fora, as duas aeronaves, praticamente foram sequestradas, né? Eu fiz representação junto à PGR, mas caiu na mão da senhora Lindora Araújo, que protegeu o criminoso.
disse que o criminoso não praticou crime nenhum. A senhora Lindora Araújo, inclusive, tem que responder criminalmente por esse tipo de prevaricação, né? Eu quero ver como é que vai ficar essa Procuradoria-Geral do senhor Paulo Gonet diante dessas revelações todas. É isso que a gente tem que cobrar todos os dias, gente. É por isso que eu estou aqui. Então, durmam com um barulho desse. Enquanto os trouxas foram para o 7 de setembro ver o Bolsonaro fazer uma série de bravatas, se alguém fosse preso, se houvesse uma ordem para botar alguém na cadeia, saibam vocês que o covarde já estaria no avião fugindo do nosso país. É isso que está no inquérito. Durmam com uma história dessa, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço. Tchau.